Gente, eu vou anunciar uma grande novidade para vocês nos próximos dias. O que começa aqui hoje é um movimento de desconstrução de tudo que você sabe sobre o que é trabalhar com o Mega Hair. Todas as informações que você tem sobre a carreira do Mega Hair. E por que eu digo desconstrução? Porque provavelmente tudo que você sabe sobre essa carreira veio de pessoas que têm uma concepção errada sobre o que de fato é trabalhar com Mega Hair. Provavelmente as informações que você tenha sobre a carreira veio de pessoas que nem de longe vivenciam ou conhecem esse novo mercado de excelência que é o mercado do Mega Hair hoje. Mas como assim, Alina? Que novo mercado é esse? Mega Hair de excelência? O que é isso? E eu convido vocês a fazerem parte disso. Então vamos do começo para que vocês consigam me entender. Durante muito tempo foi comum, foi normal os profissionais de Mega Hair viverem apenas de colocar o cabelo na cabeça da cliente, sem nenhum critério, sem nenhum cuidado, sem nenhum zelo. A profissão era apenas isso. Era saber onde comprar o cabelo, escolher a técnica para cliente de acordo com o que você sabia, com a técnica que você sabia aplicar e não o que de fato a cliente precisava, colocava o cabelo na cliente e essa cliente também não tinha informação nenhuma sobre Mega Hair, então a cliente não tinha nenhum critério de exigência e a gente vivia nesse ciclo. Profissional ruim, sem nenhum cuidado, sem nenhum zelo, sem nenhuma técnica, aplicando um cabelo em uma cliente leiga que não sabia o que queria, qualquer cabelo, porque a cliente também não conhecia cabelo, e por causa disso, por causa desses fatores, a gente tinha uma experiência ruim no Mega Hair. O cenário, há muitos anos atrás, do Mega Hair, da carreira do Mega Hair, era essa. Nem de longe o Mega Hair era uma coisa bem vista, não era uma carreira bem vista, não era um serviço valorizado de jeito nenhum. Se cobrava isso aqui pelo procedimento do Mega Hair. Não existia valorização de jeito nenhum, nem do serviço, nem das técnicas, nem do próprio profissional. E mesmo assim, sendo um serviço desvalorizado, o mundo do Mega Hair sempre foi muito fechado. Quem tinha o mínimo de informação naquela época não passava adiante. Então a gente não tinha essa disseminação de informação que a gente tem hoje. E por conta disso a gente continuava tendo profissionais despreparados, clientes leigas. Por causa disso, serviço desvalorizado e a gente vivia nesse ciclo que era o serviço do Mega Hair lá no início. E eu já pergunto para você que está me assistindo aqui agora, o que é que você acha que mudou? Como é que o Mega Hair saiu desse serviço desvalorizado, desse trabalho totalmente aleatório que era lá no início, onde as pessoas não tinham preparação nenhuma, não tinham capacitação nenhuma, onde as clientes eram totalmente leigas, não sabiam de nada, não sabiam o que exigir do profissional. O que é que vocês acham que mudou para que o Mega Hair hoje se transformasse nessa febre mundial que ele é hoje? Eu explico para você. O grande marco que aconteceu no mundo do Mega Hair está muito ligado ao fato do crescimento e a disponibilização da internet para todos nós. O fato da internet ter sido disseminada e hoje está disponível para todo mundo. Com a chegada da internet, chegou também o conhecimento. O que antes era um serviço completamente fechado, desvalorizado, onde as pessoas não sabiam nada, nem o profissional sabia muito bem o que estava fazendo, nem a cliente sabia o que precisava, o que ela merecia, o que existia de melhor, a gente não tinha informação. Eu me lembro que quando eu comecei lá 12 anos atrás, eu procurei muito na internet por informações a respeito do Mega Hair, né? Para quem não sabe,
eu comecei a usar o mega hair antes de trabalhar. Eu entrei no mundo do mega hair primeiro como cliente, para depois virar profissional. Vou transformar uma história longa numa história curta para que vocês consigam entender mais ou menos como foi que eu caí nesse mundo. Eu passei por um corte químico muito severo há muitos anos atrás, antes de começar a trabalhar. E por causa desse corte químico, eu sempre tive o cabelo muito longo e o meu cabelo veio aqui assim, por causa de um corte químico com descoloração. E a minha saída na época era usar mega hair, eu não tinha outra saída, eu não me aceitava com o cabelo curto, eu não me reconhecia no espelho e a saída que eu tinha era colocar o mega hair. Uma saída que virou um total pesadelo e foi assim que eu comecei a conhecer a decadência do mercado que era naquela época. A gente não tinha profissionais minimamente capacitados e eu falo isso por experiência própria. Eu comecei a usar o mega hair, eu não sabia, não conhecia as técnicas, eu não sabia o que é que acontecia, não conhecia o procedimento, eu não sabia nada. As clientes de mega hair naquela época não conheciam nada, conheceram por experiência própria, assim como eu. Então eu comecei a usar o mega hair, eu fui inserida nesse mundo com a técnica errada, né? Eu achei um profissional ruim, me orientaram a usar uma técnica que não era para o meu cabelo, eu usei um cabelo totalmente sem qualidade, a técnica usada, o procedimento em si foi totalmente errado no meu cabelo. A remoção dessa técnica, gente, é um sofrimento atrás do outro, a remoção dessa técnica foi feita completamente errado e o que era para ser uma solução para mim virou um completo pesadelo. Depois dessa experiência de alguns dias, eu nem consegui ficar o período de manutenção inteiro. Ao invés de melhorar a minha autoestima, melhorar a minha situação, eu perdi o cabelo completamente. A minha massa capilar que eu ainda tinha, eu perdi, fiquei com o cabelo muito fino por causa desse erro na escolha do profissional, nesse erro da escolha da técnica, na escolha do cabelo, foi um erro atrás do outro. Naquela época, como eu disse a vocês, não tinha como a gente conhecer nada, o mercado era muito fechado, então os profissionais que sabiam alguma coisa não diziam para ninguém por medo da concorrência, então para as pessoas não saberem o quanto é que eles faturavam, o que é que eles faziam, era tudo muito fechado. Mas com a chegada da internet, tudo mudou. Naquela época já existia internet sim, mas a disseminação sobre o que é a profissão, sobre o que é a carreira, sobre o procedimento, sobre a caixa preta do mega hair foi aberta de poucos anos para cá. Então hoje em dia a gente tem clientes muito mais preparadas, né? Clientes muito mais inteligentes em relação ao mega hair. Hoje a gente, quando quer fazer algum procedimento, a gente pesquisa, a gente vai no Instagram, a gente vai no Google, a gente vai no YouTube e a gente pesquisa o que é que tem de melhor, como é feita o procedimento, como é feita a escolha da técnica ou do cabelo para você. A gente consegue ver relatos de pessoas que já usaram as técnicas, o que é que as pessoas relataram, falaram, sofreram. Então, hoje em dia, a informação é muito mais acessível. E com essa acessibilidade da informação, a gente tem uma legião de clientes que sabem o que querem, o que não existia há muito tempo atrás. Os profissionais não tinham nenhum interesse em melhorar a técnica, em se capacitar, em trazer o que existia de melhor no mundo do mega hair, porque a cliente não sabia o que pedir, a cliente não sabia o que precisava. Então a cliente chegava no profissional, falava da necessidade de usar o mega hair, o profissional simplesmente escolhia um cabelo, colocava no cabelo da cliente, sem nenhum critério, e era isso. Mas hoje mais não. Então a minha experiência com o mega hair foi muito traumática, porque eu me via desesperadamente procurando por um profissional que me ajudasse, que solucionasse o meu caso. Gente, eu procurei desesperadamente e simplesmente não encontrava ninguém que soubesse executar a técnica com maestria para minha situação.
Então, ou o profissional não sabia de jeito nenhum o que estava fazendo, ou a técnica era errada, ou a escolha do cabelo era completamente errado, a aplicação era agressiva demais, a remoção era agressiva demais, tanto que me fez perder o cabelo. Então foi tudo muito traumático no início. E foi exatamente assim que eu comecei a entrar nesse mundo. Naquela época não existia ninguém gerando conteúdo sobre isso, então a gente não tinha nenhuma informação na internet ainda. A gente tinha alguns casos, alguma coisa sobre o mega hair surgindo naquela época, mas não era suficiente, não era informação, não era algo que orientasse quem precisava usar, muito menos quem precisava trabalhar com isso, né? As pessoas não queriam trabalhar com isso pelo fato de ser um serviço desvalorizado por esses motivos que eu acabei de falar para vocês. Não tinha como ser uma coisa bem vista lá no início, porque as experiências com o mega hair não eram boas. Então, o que as pessoas externalizavam, o que as pessoas falavam sobre o mega hair não era bom. As pessoas usavam o mega hair porque eram reféns daquilo, como era o meu caso, eu precisava usar, eu não tinha outra alternativa. O que me restava era procurar por profissionais, tentava em um, não conseguia, era uma frustração total, era o dinheiro que eu nem tinha, todo depositado, as minhas expectativas depositadas ali, e nada, não conseguia encontrar, ia para outro profissional e nada, era pior a cada vez. Então chega um momento que não dá mais para continuar, não dá mais para ficar daquela forma, não dá mais para aceitar aquelas coisas. Eu precisava desesperadamente por um serviço, por um profissional que resolvesse, e esse profissional simplesmente não existia. Então eu entrei no mundo do mega hair para transformar a realidade que eu vivia naquela época. Eu me capacitei, eu fiz um curso com uma profissional que aplicou de um jeito menos agressivo em mim. Eu me interessei em aprender primeiro para aplicar em mim. Mas chega um momento, gente, que a gente vê o tamanho despreparo das pessoas que a gente não pode ficar com o conhecimento só pra gente. A gente precisa mudar a realidade de alguma forma. Então foi desse jeito que eu entrei. Primeiro para mudar a realidade que eu vivia naquela época. Vi que aquilo ali era para mim, mas eu jamais imaginei que o mega hair ia se transformar nisso que se transformou hoje. Eu jamais imaginei que trabalhar com mega hair se transformaria numa carreira completamente promissora como é hoje. Jamais imaginei que os profissionais de mega hair ganhariam tamanho reconhecimento a ponto de se destacarem na internet igual a um artista de televisão, que é o que acontece hoje com o alcance da internet. É isso que aconteceu com a chegada da internet. O nosso alcance, a nossa voz chegou para milhões de pessoas, e eu jamais imaginei que o que eu tinha para falar, o que eu podia oferecer, a mudança que eu queria proporcionar, chegaria a tanta gente. E esse é o principal diferencial que aconteceu no mega hair de muitos anos atrás até hoje. A visibilidade aumentou muito, é incrível. A cada vez que eu paro para pensar, que eu paro para ver o quanto a gente consegue chegar na vida das pessoas, consegue educar as pessoas, consegue chegar na sua realidade, é incrível. A valorização do serviço em si foi uma coisa que mudou da água para o vinho. Hoje as clientes, elas sabem o que querem, né? Elas sabem, as clientes estão muito mais educadas, estão muito mais instruídas, orientadas. E por causa disso, por causa dessa exigência, exige-se do mercado profissionais muito mais capacitados para poderem atender essas clientes que sabem o que querem. Só que o problema é que esses profissionais ainda não caíram na real. São pouquíssimos os profissionais que enxergam que o mega hair não é mais aquilo que era anos atrás. E a deficiência do mercado hoje está aí.
Hoje você tem um serviço muito valorizado, uma demanda gigantesca. As clientes, as mulheres se apaixonaram pelo procedimento, virou uma coisa muito acessível, virou uma coisa muito bem vista, artistas usando, atrizes de Hollywood usando, transformações maravilhosas. O serviço de Mega Hair virou uma coisa que as clientes sonham, as clientes desejam, diferentemente do que era lá atrás. Hoje os serviços de Mega Hair são muito mais valorizados financeiramente falando. Quando que se imaginar que um profissional de Mega Hair faturaria hoje, ganharia hoje muito mais do que várias outras profissões que eram muito bem conceituadas, que são muito bem conceituadas. Hoje o faturamento de um profissional de Mega Hair é muito maior do que um concursado, do que um médico. Muitos profissionais ganham mais do que médicos, juízes, pelo simples fato de saberem executar, de terem o domínio da técnica e pelo fato do serviço do Mega Hair ser muito valorizado, muito bem visto e ter virado sonho de consumo das pessoas. Só que qual é o problema que a gente tem aí? Hoje a gente tem uma legião de mulheres que anseiam pelo Mega Hair, que desejam usar, que sabem o que querem, mas simplesmente não acham profissionais capacitados para fazerem um procedimento. Então, o Mega Hair, ele se atualizou muito, mas os profissionais simplesmente ficaram para trás. Aí você pode me perguntar, mas Alina, como é que tem gente que trabalha com Mega Hair que não consegue ter esse faturamento? Que não consegue viver da profissão dessa forma? A resposta é muito simples. O mercado hoje, por causa dessa grande acessibilidade à informação, coisa que não existia lá atrás, o mercado hoje não tem mais espaço para você ser mais do mesmo, para você oferecer a mesma coisa, para você ser um profissional comum. O mercado não tem mais espaço para isso. Você pode até ter algum faturamento, conseguir pagar os seus boletos, trabalhando dessa forma. Agora, para você virar uma referência, você viver de fato da sua profissão, ter um faturamento que você sonha, ter uma carreira que você sonha, você precisa se diferenciar. Não tem mais como, gente, o mercado não aceita mais que você seja igual a todo mundo, que você seja um profissional que oferece a mesma coisa que todo mundo. Porque senão, se fosse assim, se o mercado tivesse lugar para essas pessoas, todo mundo estava conseguindo. E não é a realidade. Hoje as clientes sabem que é possível usar o Mega Hair sem ninguém saber que ela usa. A cliente sabe que é possível ter um acabamento natural. A cliente sabe que é possível ter uma transformação perfeita, ter um acabamento invisível. As clientes hoje sabem que elas podem ter que elas podem fazer esse procedimento sem sentir nenhuma dor, como era antes. As clientes hoje sabem, por causa dessa informação que elas têm disponível hoje na palma da mão, gente. A internet hoje está na palma da mão. Ela sabe que hoje ela não precisa ficar 6, 8 horas sentadas numa cadeira para ter um Mega Hair, sendo que hoje a gente consegue fazer uma aplicação muito bem feita em 30, 40 minutos. As clientes sabem que dá para ser indolor, a cliente sabe que dá para ser invisível, a cliente sabe que dá para ser perfeito. Olhem isso aqui. Olhem isso aqui. Essa é a minha técnica Impercept. A gente vai falar sobre ela nesse evento, eu vou apresentar ela para vocês. Mas olhem isso aqui. Esse acabamento, essa experiência. Se a cliente hoje sabe que existe isso aqui, um acabamento perfeito, totalmente indolor, rápido, econômico, porque a cliente não precisa ficar fazendo reposição de cabelo. Se a cliente sabe que existe isso aqui, como é que você vai convencer essa mesma cliente a usar uma técnica arcaica, ultrapassada, que dói, que danifica o cabelo, que demora horas para colocar, que ela tem que ficar fazendo reposição de cabelo? Como é que você vai convencer uma cliente que sabe que existe isso aqui
a usar uma coisa totalmente ultrapassada, a cliente sabendo que o mega hair não é mais o que era há anos atrás. Não existe isso. É por isso que as pessoas não conseguem ter resultado. As pessoas querem fazer a mesma coisa que faziam ou executar a profissão de acordo com a experiência de pessoas que aprenderam lá atrás e que ficaram lá atrás, e querem ter resultados de profissionais que trazem tecnologia, que trazem inovação, que trazem acabamento perfeito, que trazem experiência perfeita para cliente. Como é que um profissional que parou no tempo, que quer ganhar dinheiro, que quer viver da profissão com o que se fazia anos atrás, quer concorrer com um profissional que domina esse novo mercado de excelência que existe hoje? Não tem como. É por isso que as pessoas não conseguem ter resultado. Então a gente tem a cliente, a gente tem o desejo de usar, a gente tem o serviço que é super valorizado, a gente tem a demanda, que é o que pega mais quando a gente entra numa carreira, que a gente não sabe o que é que vai acontecer. A gente entra numa carreira sem saber se a gente vai ter cliente. No Mega Hair, a gente entra na carreira sabendo que vai ter cliente, porque é inegável a disseminação que aconteceu com o serviço de Mega Hair. Todo mundo quer. Mas o que é que a gente não tem hoje? Profissional capacitado que consiga atender o nível de exigência das clientes que existem hoje. O problema sempre foi esse: falta de capacitação profissional. E eu não falo isso para vocês de forma solta, de forma aleatória, não. Eu sou a prova viva disso. Minha vida profissional com o Mega Hair só começou a mudar de fato, só consegui ter uma carreira com o Mega Hair depois que eu entendi que se eu não buscasse trazer o melhor para minha cliente, se eu não buscasse trazer o que existia de melhor, eu ficaria para trás. Mas se eu disser para você que eu sempre tive essa visão que eu tenho hoje, que eu sempre tive essa atitude que eu tenho hoje, eu vou estar mentindo. Nem sempre foi assim. Eu já estive aí onde você está agora, cheia de insegurança, cheia de medo, cheia de incerteza, cheia de tudo. O meu início foi assim. Existia um momento que eu também tive muito medo, que eu também vivi cheia de inseguranças, paralisada, sem saber o que fazer, sem ter resultado, sem saber para onde ir, sem ter ninguém para segurar minha mão e mostrar: olha, esse aqui é o caminho. Sem saber se eu ia ter cliente, sem saber se eu ia ter retorno financeiro. Eu também tive esse momento. Mas o que é o medo? Pensa comigo, o que é o medo? O medo simplesmente é a falta de clareza sobre o que vai acontecer no futuro. Porque se a gente sabe o que vai acontecer, e se a gente tivesse a real noção de que o que vai acontecer é maravilhoso, a gente simplesmente não teria medo. Querida Alina do passado, você não me conhece ainda, mas muito em breve vai me conhecer. Eu falo do futuro. Eu sou você, mais especificamente 12 anos na sua frente agora. Sim, você hoje é uma mulher de 31 anos e eu escrevo essa carta para te contar algumas coisas que aconteceram nesse espaço de tempo entre nós. Eu sei o que você está passando e eu peço que você fique calma, que as coisas vão melhorar, eu te prometo. Eu poderia dizer que você vai ser muito feliz nos planos que você traçou, mas não. Você conseguiu a vaga em Direito, na faculdade pública que você sonhou, você conseguiu passar no exame de ordem antes mesmo de se formar e orgulhou muito sua família por isso. Mas não, você não se tornou advogada, não virou a delegada como todo mundo achava que você ia ser, talvez por esse jeito firme de você lidar com sua vida. Não, isso não aconteceu porque você encontrou a sua felicidade primeiro. Você se encontrou no caminho. Você encontrou a sua vocação. Você descobriu qual é o seu chamado aqui na Terra. E minha doce Alina do passado, você vai ser tão feliz. Mas como nem tudo são flores, eu preciso te alertar sobre algumas coisas. Eu sei que você está confusa agora, sem saber o que fazer da vida. Eu sei que você se sente paralisada, cheia de sonhos,
que muitas vezes parecem distantes demais. E acredite, isso que você está sentindo agora vai ajudar centenas, milhares de pessoas no futuro. Confie em mim e apenas continue. Você vai encontrar o seu caminho, mas no primeiro momento não vai dar a devida importância. Talvez porque você nunca se imaginou usando ou trabalhando com mega ré. Então, por causa dessa dificuldade de visualizar isso, Deus vai te colocar em situações para que a única alternativa seja aceitar o seu chamado. No início vai ser difícil. Você não vai ter os privilégios que outros profissionais têm. Você vai começar do zero. E eu vou te dizer de novo, essa dificuldade vai te transformar no futuro. Vai transformar tudo no futuro. Eu sei que nesse momento você não tem dinheiro nenhum para começar. E sei também que você vai tentar usar isso como desculpa para não continuar. Mas me escuta, apenas não pare. Use o que você tem, comece devagar, mas não se meça pela régua dos outros. Preste atenção em tudo o que acontece. Tente ver o agir de Deus em cada passo que você vai dar a partir de agora. Porque sim, Deus vai te tirar daí e vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Mas eu não posso mentir para você, não vai ser fácil. Todo santo dia você vai enfrentar um desafio novo e isso vai fazer de você uma mulher mais forte. Acredite. Hoje você tem uma razão para aguentar tudo isso que você está passando agora. E o nome dessa razão é Rita Beatriz, sua filha. Hoje, enquanto eu te escrevo, ela tem 3 anos. E antes que você me pergunte, ela é a coisa mais maravilhosa desse mundo. E é por ela que você tem que me prometer agora que vai continuar firme e em frente. Tem outra coisa importante que você precisa saber. No início, as pessoas não vão acreditar em você. Na verdade, vai ter muita gente que vai te chamar de louca por você estar tentando escrever a sua própria história. Para elas, você tinha que continuar na vida que você não era feliz, pelo simples fato de ser uma vida previsível. Vai ter gente que vai dizer na sua cara que você vai morrer de fome por estar indo atrás dos seus sonhos. Mas pelo amor de Deus, não dê ouvido a essas pessoas. Por você, por nós, não escute ninguém que tente te parar. Eu sei que agora você não consegue enxergar o futuro incrível que Deus tem preparado para você. Então apenas olhe para frente e confie no que eu te digo. Sabe essas pessoas que te chamaram de louca? Hoje elas dizem para todo mundo que sempre acreditaram no seu potencial. Sabe aquela pessoa que disse que você ia morrer de fome? Hoje ela diz que é sua fã, acredita? Eu sei que tudo isso é muito louco. Na verdade, vários momentos daqui para frente vão ser muito loucos. Mas você vai conseguir passar por todos eles. Firme. Às vezes um pouco machucada, cansada, mas firme. Agora me escuta com atenção, que eu não tenho mais muito tempo para escrever. A sua história vai ajudar milhares de vidas. Essa dificuldade, essa dor, esse desespero precisam ser superados pelo bem de muitas pessoas, não só o seu. Você precisa ser forte porque tem muita gente que vai precisar da sua história para enxergar o agir de Deus na vida delas também. E se você desistir, nada disso vai acontecer. Então calma, respira e me escuta. Chegou a hora de você entender de uma vez por todas que você precisa ser a protagonista da sua própria vida. Eu vim do futuro te dizer que você precisa parar de viver o que os outros esperam de você para começar a escrever a sua própria história. Essa foi a oportunidade que eu tive para te avisar que você vai enfrentar muitas dificuldades. Vai pensar em desistir muitas vezes, mas eu precisava dizer que você conseguiu, para que você se permita passar por tudo isso sem mudar nada.
Deixa tudo acontecer como aconteceu. A única coisa que você deve mudar acredite desde o primeiro momento que o Mega Ré vai transformar a sua vida. Não tente fugir do seu futuro. Você virou uma referência no mundo todo. Acredite em você e ajude essa legião de pessoas que vão te encontrar nesse caminho a viverem do Mega Ré também. Porque o Mega Ré muda vidas. Você mudou a sua. Agora é hora de mostrar para quem precisa qual é o caminho certo. Te vejo no futuro e estarei te esperando. Com amor, Alina. Eu escrevi essa carta para mim com lágrima nos olhos. Várias vezes eu chorei enquanto eu escrevia. Primeiro, porque foi uma trajetória que hoje eu me orgulho muito. Eu orgulho muito de ter tido coragem. Mas eu chorei porque eu sei que tudo isso que eu vivi, vocês vivem também. Então, nesse momento, aqui nesse vídeo, a minha responsabilidade é que eu sou você. Eu falo por você, eu sou a sua porta-voz. E isso é muito importante. Primeiro, para te trazer clareza do que realmente acontece, porque quando a gente está dentro do medo, a gente não consegue ver a oportunidade gigantesca que está à nossa frente. Então eu convido você agora a estudar, diante dessa história que vocês viram aí, o que é que me paralisava. Porque se vocês prestarem atenção nessa carta que eu escrevi para mim, que é como se fosse uma carta de vocês escrevendo para vocês mesmos, e eu espero que daqui a uns anos vocês escrevam uma carta dessa para vocês lá do futuro, conversando com você do passado, dizendo que tudo deu certo porque você não desistiu. Mas o que é que me paralisava? Se eu estava diante da melhor oportunidade da minha vida, e eu sou prova disso. O que é que estava me parando? O que é que estava me angustiando? Por que que eu não conseguia sair do lugar? Vamos estudar aqui comigo? Vamos tentar ver friamente o que é que acontecia na minha cabeça, para vocês terem uma noção do que é que acontece na cabeça de vocês também. Primeiro, eu saí de uma situação onde eu tinha a frustração de não ter seguido a carreira que eu escolhi. Eu passei por uma transição de carreira. Vocês sabem, vocês viram aí na carta, eu estudei direito, eu virei uma advogada, mas eu estava frustrada porque eu fiz a escolha errada, mas pensando bem, o meu medo não era por ter feito a escolha errada, porque ainda dava tempo, ainda deu tempo de mudar, mas o meu medo era de mudar de profissão. O meu medo era de fazer a transição. O que é que as pessoas iam pensar de mim? E se eu não conseguisse? Como é que seria o julgamento das pessoas? Como é que eu lidaria com isso? Eu sei que tem muita gente me escutando agora que está nesse furacão, porque é um furacão, onde você está totalmente paralisada e infeliz na vida que você está hoje, porque a gente precisa normalizar a mudança. Eu falo isso o tempo inteiro. Se você não está feliz, se você fez uma escolha e não está feliz, se você tentou de tudo e não está feliz, alguma coisa está errada. Você precisa fazer alguma coisa diante disso. Se você fez uma escolha e não está em paz, alguma coisa está errada. Você precisa fazer alguma coisa para mudar isso. A gente precisa normalizar a mudança. Porque a mudança não é deixar nada para trás. A mudança é você se escolher você, a sua vida, como eu fiz, e a partir daí ter uma vida dos seus sonhos, a vida que você sonhou, a carreira que você sonhou, o futuro que você quer dar para você mesmo, para sua família. Porque para muita gente que está me ouvindo aí,
A mudança tá nessa decisão. Apenas nessa decisão de se desprender do julgamento, porque, gente, se eu tivesse me prendido em julgamento, tanto que eu escutei que eu era louca por estar largando a advocacia, por estar largando uma carreira jurídica para viver do mega ré, eu cheguei a escutar que eu ia morrer de fome por não seguir a escolha que eu fiz, a escolha que eu estava infeliz, porque ninguém me perguntou se eu estava feliz ou não. Eu é que tive que me perguntar. E se eu não tivesse feito isso por mim, eu estava lá, vivendo uma vida infeliz, uma vida pequena, porque se você não tá feliz, gente, não tem como você crescer, existe um limite. Então repare como eu sou você nesse momento, que eu tenho certeza que eu tô falando com alguém aí que tá nesse momento, nessa posição. Então não tenha medo, porque o medo simplesmente é a falta de projeção, a falta de conhecimento sobre o que vai acontecer. E eu tô vindo do futuro para te dizer que aqui, do lado de cá, o lado dos profissionais de excelência, o lado dos profissionais capacitados que dominam a profissão, é lindo. O futuro aqui é lindo e tem um mundo para te oferecer. Mas enquanto você estiver preso ou presa nessa bolha que é essa sua paralisação pelo que as pessoas vão pensar, pelo que você vai pensar, porque você também se julga, eu me julguei muito. Você não vai sair do lugar. Então sempre vai existir, gente, em todas as histórias, todos os começos são difíceis, cada um com a sua intensidade. Mas se eu tivesse me pegado no fato de que eu não tinha apoio de ninguém, era eu e Deus, de que eu não tinha dinheiro, eu não tinha um tostão no bolso, se eu tivesse me pegado a isso, eu tinha ficado no mesmo lugar e os meus sonhos tinham sido abafados. E a minha missão aqui nesse evento é mostrar para vocês que vocês não podem deixar isso acontecer. Porque existem pessoas que estão conseguindo viver a vida que você sonha simplesmente por ter a confiança de dar um passo de cada vez em direção ao futuro que você quer. Vamos entender o que é essa falta de confiança. Esse sentimento de incapacidade, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vou conseguir. Por que você não vai conseguir? É pela falta de capacitação? Porque isso se resolve, existe um método, existe um plano que eu vou te mostrar aqui ainda nesse evento. Existe um plano onde você vai trilhar os passos em direção ao sucesso. É a falta de dinheiro? Existe um jeito de você entrar no mundo do mega ré e faturar bem, mudar a sua vida financeiramente falando, profissionalmente falando, pessoalmente falando também, porque quando você acerta na carreira tudo muda. Existe um jeito de você fazer isso sem precisar fazer grandes investimentos, sem precisar investir em cabelo no início. Eu vou mostrar, eu vou ensinar para você como é que se faz. Então, o que é que está te parando? Você tem que conseguir se enxergar nisso que eu falei aqui e aceitar que você tem medo. Porque quando a gente fala para uma pessoa, você tá com medo, a pessoa diz, eu? Medo? Eu não. Mas é. Tudo que eu falei aqui para vocês se resume no medo. É o medo de não ter resultado, por não ter capacitação, por não ter apoio, por estar em uma carreira que não gosta e não ter coragem de fazer essa transição. É o medo por não ter dinheiro no início e vocês estão vendo os grandes profissionais aí tendo agenda cheia, tendo retorno financeiro, tendo visibilidade e vocês, quando eu digo, eu me coloco também, porque lá atrás eu fiz isso, a se medir pela régua dos outros. Todo mundo que está no topo hoje começou do início.
Você não pode medir a sua página 1 com a página 100 de outra pessoa. E você não pode sair da página 1 para a página 100. Existe um processo. E se você tem um plano que te mostre exatamente o que você precisa fazer, é mais fácil. Porque eu, quando comecei, eu não tive. Eu fui vencendo, eu fui andando, eu fui evoluindo nos tombos, caindo, levantando, me sacudindo, caindo de novo, me levantando. Sabe por quê? Porque eu nunca aceitei que o chão era o meu lugar. Nunca. Toda vez que eu caí, eu me levantei, porque eu nunca aceitei ficar no chão. E é isso que eu quero plantar na cabeça de vocês agora. E eu preciso que vocês entendam isso e que vocês pratiquem isso na vida de vocês. Porque poucas vezes na vida, vocês vão estar diante de uma oportunidade tão boa quanto é o Mega Ré. Em uma área tão promissora, em uma área que cresce tanto. Poucas vezes na vida, se não a única vez, é agora. E eu preciso que vocês estejam preparados para dizer sim, porque se eu tivesse deixado a minha frustração, a minha falta de confiança, a minha falta de capacitação, a minha falta de apoio, a minha falta de dinheiro, se eu tivesse deixado isso me dominar, eu não estava contando a minha história aqui para vocês e não estava querendo trazer vocês para esse mundo maravilhoso que vocês podem viver. O mundo dos profissionais de excelência em Mega Ré. Então, o que é que falta hoje para você sair dessa posição que você se encontra agora e começar a enxergar o Mega Ré como uma oportunidade da sua vida? É um plano? É um mapa? Porque é isso que eu vou te entregar aqui. Eu sei que quando a gente pensa numa oportunidade dessa forma e quando a gente acha que é um futuro muito distante, a gente treme. Eu tremi muito. Mas pensa comigo. Eu vou te mostrar que é possível começar sem fazer grandes investimentos. Se você está aí sem dinheiro, sem perspectiva, sem saber o que fazer, é possível começar sem precisar investir em cabelo, sem precisar investir em maquinário. É possível, eu vou te mostrar. Se você está fazendo essa transição de carreira, a carreira que te espera do lado de cá tem todo o potencial de te dar o futuro que você sonha, e eu sou prova viva disso. É falta de apoio, falta de conhecimento, falta de capacitação. Aqui você vai ter uma pessoa para te dar a mão e te mostrar exatamente por onde você tem que ir. Eu vou te mostrar o caminho, mas quem vai tomar a decisão de caminhar, de trilhar isso é você. O meu papel aqui é ser um farol para iluminar e te mostrar o que é que te espera. Mas a decisão de ir é só sua. Mas afinal, o que é que eu preciso, Alina, para dominar esse mercado? O que é que eu preciso para ser um profissional de excelência? O que é que eu preciso para viver esse novo mercado? Um profissional de excelência em Mega Ré é um profissional que domina tudo, que tem o domínio de tudo, da técnica, do atendimento, do pós-atendimento, dos procedimentos que regem a gestão da sua carreira, de tudo. Você imagina um profissional que está diante de uma cliente que sabe o que quer, porque as clientes, não se enganem, as clientes sabem o que existem de melhor. E pensa ser um profissional que está diante de uma cliente dessa, com a oportunidade de fechar negócio com uma cliente dessa e não consegue fechar por falta de confiança, por falta de orientação, por falta de capacitação.
Um profissional de excelência em mega ré é um profissional que tem total domínio do atendimento dessa cliente. Ser um profissional de excelência é olhar para a cliente, é bater o olho na cliente, saber o que é que ela precisa, saber o que é que dá para fazer para melhorar a realidade dela. Ser um profissional de excelência é na hora que a cliente sentar na sua cadeira, é você saber exatamente o que é que você vai fazer para entregar um resultado impecável. E não na hora que a cliente sentar na sua cadeira, você tentar traçar um plano para colocar aquele cabelo e deixar o melhor possível, não. Um profissional de excelência em mega ré é um profissional que está sempre preparado. É um profissional que sempre domina a situação, está no domínio da situação. É essa confiança que eu quero trazer para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês que esse medo de não ter retorno financeiro não existe. Eu vou mostrar para vocês que dá para ter o retorno financeiro mesmo que você não tenha dinheiro para começar. Mesmo que você não tenha capital para investir em cabelo, capital para investir em matéria-prima cara, capital para investir em maquinário, capital para investir em espaço, não precisa. Se desprende de todos esses medos que estão paralisando você nesse momento e abre a sua cabeça, abre o seu coração para o novo, para esse novo mercado, para o mercado dos profissionais de excelência, porque é isso que eu vou trazer para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês que vocês conseguem, independente da realidade que vocês estejam, independente do momento que vocês estejam. Existe um caminho, é preciso traçar um plano para você. Eu vou te mostrar como é que a gente vai traçar esse plano e eu vou te mostrar como é possível ter sucesso na carreira do mega ré desde o início, já no início, ter muito retorno financeiro, mesmo que você não tenha como investir. Eu vou anunciar uma grande novidade para vocês nos próximos dias.